Olá, bom dia para você que acordou ligadinho, grudadinho com a gente aqui na TV Horizonte. Que alegria entrar aí na sua casa logo cedinho para juntos começarmos essa quarta-feira, dia 20 de janeiro, te atualizando sobre tudo que você vai conferir na programação da TV Horizonte. Você tem o costume de ficar remoendo coisas do passado? Um conselho, se você pensar muito no dia de ontem, vai perder a maior parte do dia de hoje. Desfrute da simplicidade e incerteza da vida. Aproveite o amor que a vida lhe oferece todos os dias e ignore pensamentos negativos, pensamentos pessimistas. Abrace o hoje e o viva intensamente. A vida ela é muito curta, gente, para a gente ficar vivendo preso ao passado, principalmente quando ele não nos faz bem. Que o Divino Espírito Santo esteja com você nessa quarta-feira, diante de cada passo que der e antes de cada decisão que você tomar, te auxiliando no exercício diário de se desvencilhar do passado para viver o presente e planejar o futuro. Amém? E a gente vai começar o dia muito bem informados. Ela está de volta. O bom dia, Síria Caixeta, seja muito bem-vinda. Descansou? Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham. Que alegria estar de volta aqui no Bom Dia. Descansei, viu? Passa tão rápido, né? Verdade. 15 dias de férias, mas deu para descansar, para revigorar, voltar reenergizada, para informar a todos que nos acompanham aqui todas as manhãs na TV Horizonte. Seja bem-vinda de Obrigada. volta e vamos começar então com as informações. O que é destaque no jornalismo da TVH nessa quarta-feira? Vanessa, pois é, daqui a pouquinho, 8h30 da manhã, tem o HN. Hoje nós vamos falar do coordenador do PROCON da Assembleia aqui de Minas Gerais, que orienta os pais e também responsáveis sobre a compra do material didático para este ano, né? O que deve ser comprado de fato? O que as escolas podem exigir nessa lista de material? Daqui a pouquinho, então, tem essa orientação especial desse profissional para os pais e responsáveis. Vamos destacar também ONGs que reflorestam áreas desmatadas aqui no Brasil e homenageiam as vítimas da pandemia. É um projeto bem legal, um projeto bem especial e importante. E olha só, Vanessa, vamos falar também sobre os direitos trabalhistas, né? A doutora Juliana Bento participa conosco e ela vai explicar quais são os direitos dos funcionários do comércio aqui da capital, por exemplo, que está fechado, boa parte do comércio está fechada. Quais são os direitos desses funcionários? Será que eles podem ter o contrato suspenso? Como que fica essa questão? Eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida, então daqui a pouquinho a doutora Juliana Bento vai esclarecer esta e outras questões relacionadas aí ao direito trabalhista. É no HN, portanto, às 8h30 da manhã. E Síria, você falou aí, né, sobre essa questão de BH estar com o comércio fechado, apenas o serviço essencial está podendo abrir as portas, mas parece que essa situação ela pode mudar já nos próximos dias, né? Pois é, Vá, seguimos então com o comércio fechado aqui na capital, mas essa situação, como você disse, pode sim ter mudanças nos próximos dias. Uma decisão da Justiça, divulgada no início desta semana, suspende os efeitos do decreto municipal que restringe o comércio de Belo Horizonte aos serviços essenciais. A medida começa a valer a partir do dia 29 de janeiro, e a multa é de R$50 mil em caso de descumprimento, Vanessa. Essa ação foi proposta pelo deputado estadual Bruno Engler, do PRTB, que saiu derrotado, né, na disputa pela prefeitura aqui da capital nas eleições do ano passado. O pedido, mais uma vez, leva em consideração que as decisões da atual administração aqui do município são feitas por meio de decreto, sem passar por aprovação da Câmara Municipal, né? O objetivo aí é que possa ter força de lei. O autor desta decisão, o juiz Valder Batista Ferreira, já acatou esse mesmo argumento em ações anteriores. E em uma delas, o magistrado chegou a mencionar que o prefeito, Alexandre Calil, exerce a tirania de fazer leis por decretos ao bel prazer dele e de seus técnicos da saúde. Essa é a fala do juiz. E desta vez o magistrado escreveu que a emissão de decretos proibitivos é ilegal e também abusiva. Agora, Vanessa, outro fator que foi levado em consideração pela Justiça foi a suposta queda de arrecadação aqui da Prefeitura da capital no ano de 2020. De acordo com o documento, a Comissão de Orçamento e Finanças Públicas da Câmara Municipal da capital estimou queda de R$450 milhões na arrecadação total em 2020, se comparando aí com o ano de 2009,
são números altos e que realmente preocupam aí em relação ao caixa da Prefeitura da capital, né, Vá? Exatamente, Síria. Claro que o fechamento, né, do comércio aqui na capital, ele vai impactar diretamente na arrecadação de tributos, na economia da cidade. A gente vive numa situação muito delicada, né, entre a cruz e a espada. A gente tem aí um aumento no número de casos do novo coronavírus na cidade, ao mesmo tempo a gente tem que pensar que o comerciante ele precisa abrir as portas para se manter, né, para manter o seu comércio, manter a sua família. Vamos ver então como que fica nessa decisão aí, se abre, se fecha, se permanece fechado aí nos próximos dias. Síria, muito obrigada, é um prazer tê-la de volta e convide o pessoal então, Horizonte Notícia. Daqui a pouquinho, Vanessa, é um prazer todo meu de voltar a participar aqui do Manhã, né? Vamos bater papo todas as manhãs agora sobre as principais notícias do dia, os destaques do HN. Horizonte Notícia, então, é daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã. Eu espero todo mundo. Até lá. Tchau, tchau. Até, excelente jornal para você. Horizonte Notícia coladinho aqui com um bom dia, viu? E vamos saber então como que fica a previsão do tempo em algumas cidades aqui de Minas? Em Contagem, a quarta-feira amanhece com sol e não há previsão de chuva. Umidade relativa do ar em 76%, temperatura máxima de 29 e mínima de 19 graus na cidade. Em Esmeraldas, céu aberto, sem nuvens e sol durante todo o dia. Noite de tempo aberto também sem nuvens. Umidade relativa do ar 77%, temperatura máxima de 30 e mínima de 19 graus. Em Poços de Caldas, o dia amanhece com sol, mas há aumento de nuvens logo pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Umidade relativa do ar em 95%. Temperatura máxima 25 e mínima de 18 graus. Lembrando que quem está na cidade acompanha a TVH pelo canal 39 analógico. Vamos conhecer agora uma linda história de fé e devoção. Hoje a gente vai conhecer a história da Vilma. Ela e o esposo estavam voltando da Serra da Piedade quando sofreram um acidente de moto. O casal acredita que se não fosse pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, uma tragédia ainda maior poderia ter acontecido. Na última semana, a gente conheceu a história do Vander Lúcio. Ele ficou órfão ainda criança e depositou a sua referência, a sua imagem materna na figura da nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Hoje, a gente volta na casa da família Oliveira para ver como essa devoção conquistou novos corações. E nesses 32 anos de matrimônio, muitas graças alcançadas, mas teve uma situação específica que vocês só se emocionam, né, ao falar dessa situação. Um pouquinho. Aí foi ela mesmo, pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade mesmo, que a gente estava voltando, né, da Serra, na missa das 3, a gente fazia parte da liturgia de lá, e aí a gente estava voltando de moto, né, umas 4 e pouco, e estava armando uma chuva muito grande. E eu tenho hábito agora de rezar muito o terço, né? E fui rezando o terço e entregando a mãe. Falei, mãe, tu que toma conta da gente até a gente chegar em Sabará, né? Pra gente chegar em segurança. E, assim, por uma questão de segundos, a moto saiu do foco, ele derrapou numa curva muito perigosa, né? Vindo do caminho de Sabará. E a gente, né, veio a cair mesmo e eu voei assim uns 6 metros de distância. E no mesmo instante eu levantei e fui pro lado dele, né, porque eu fiquei com medo, que ele caiu no meio da rua, deu fratura exposta no pé. E a gente ficou um tempão, o celular acabou a bateria dos 2 celulares, não tinha celular. Apareceu um carro de polícia, no sentido contrário, subindo, né. Desceram 2 guardas, eles não falaram nada. E cada um se colocou numa esquina para colocar o trânsito, né, direitinho, para não vir nada assim de carro em cima. Eu não sei porque no dia eu nunca andava de bota nem de blusa. Eu resolvi vestir uma blusa de frio, que estava um calor insuportável. Resolvi calçar uma botinha que eu tinha, a bota ralou toda, a blusa só teve uma pequena escoriação.
Então, assim, eu senti que foi ela que segurou. No final das contas, assim, no final de tudo, né, que ele já estava dentro do carro e tudo, que o rapaz, o guarda, foi falar o nome dele. O nome dele era Ângelo. Então, assim, o tempo todo, eu senti que ela protegeu a gente. Não tem outra explicação, assim. A gente sabe que a todo momento os sinais estão aí para quem quiser ver. E esse foi um dos mais fortes na vida da gente, sabe? Junto. Senti, assim, que ela estava protegendo. No momento você estava rezando? Eu estava rezando o texto. Muita gente virou para mim e falou assim, mas, poxa, mas você estava rezando? Eu falei, se eu não estivesse rezando, eu não poderia nem estar aqui. Essas coisas, quando acontecem, assim, elas só tendem a aproximar a gente mais, sabe? Porque poderia ter sido pior, né? Então, graças a Deus, não, igual ela começou a enfatizar aí, não aconteceu uma tragédia. Foi um acidente, mas foi um acidente que poderia ter sido pior. Graças a Deus a gente está aí, né, intacto. A gente, no momento, realmente a gente estava blindado. A gente estava blindado. Com certeza. Nossa Senhora da Piedade estava ali segurando a mão de vocês. Tava. No meu texto ela me abraçou, assim. E me ajudou a ajudar ele, porque se eu tivesse machucado muito, eu não ia conseguir ajudar ele também. A intercessão dela, né, junto ao Pai lá em cima, por mim, né, por minha família, eu não estaria aqui agora, eu não consigo descrever. Então essa é a visão que eu tenho de Nossa Senhora, ela pode tudo. Ela pode tudo. É só a gente acreditar e entregar, né? É verdade. Só quem sente a acolhida da mãe, a presença da mãe, é que pode dizer que realmente existe uma mãe que toma conta de nós. Todos os seus filhos, ela toma conta. E você, gostaria de ver a sua história de devoção, seu testemunho contado aqui no nosso Diário da Gratidão? Entre em contato com a produção da TV Horizonte. Vai ser um prazer compartilhar a sua graça. Até o próximo programa. Tchau! E logo mais às 13 horas, 1 da tarde, tem Abrindo o Jogo aqui na telinha da TVH. E o programa de hoje, Paulo Azeredo, junto com um time de peso, vai falar tudo sobre o jogo do América. O Coelho, ele empatou e agora torce para um tropeço da Chapecoense para continuar na liderança da Série B. Atlético e Cruzeiro jogam hoje. O Galo pega o Grêmio lá no Sul. Já a Raposa joga aqui no Independência contra o Operário. Isso e muito mais você confere no Abrindo o Jogo às 13 horas, 1 da tarde, seu encontro marcado com Paulo Azeredo e um time de peso para comentar a situação dos times aqui de Minas Gerais. Bom, gente, aqui na TV Horizonte você sabe, né? Tem esporte, tem artesanato, cultura, saúde, tem um monte de informação. E o mais bacana é que você pode acompanhar tudo isso e muito mais do que acontece aqui na TVH pelo aplicativo da Rede Catedral, pelo site da TV Horizonte, que é o tvhorizonte.com.br, ou então pelo canal da TV Horizonte lá no YouTube, youtube.com/TV Horizonte. Todos estão aí na sua tela e você não tem mais desculpas para falar, eu não sei como ficar por dentro do que acontece lá na TV da Padroeira de Minas Gerais. Aí, estão todas as redes sociais para você poder acompanhar e não perder nada. E por falar em não perder, daqui a pouquinho tem Manhã da Piedade aqui na TVH, 10 horas da manhã e está imperdível. Ana Elisiário está aqui comigo para me ajudar a falar com você sobre o que a gente vai falar hoje, o que a gente vai abordar hoje no Manhã da Piedade. Bom dia, Anitta. Vá. Bom dia a todos. Hoje o programa está assim, cheio de coisas boas. A gente vai falar sobre organização minimalista. Quem acompanha aí o Manhã da Piedade sabe que a gente tem uma parceira aí, uma personal organizer focada em minimalismo, que é a Lili Castro. E hoje ela vai falar sobre esse trabalho dela. O que é a personal organizer minimalista? Você sabe o que é a diferença de uma
personal organizer comum para minimalista, Vá? Não sei, Ana, confesso que não sei e já vou absorver tudo que eu puder, porque eu acho incrível a capacidade, né, de se viver bem com menos. Exatamente, é muito legal aí o que a Lili ensina pra gente e hoje vai ser, assim, imperdível, gente. E tem saúde também, né? Hoje tem saúde também, verão tá aí. O pessoal costuma aí programar cirurgias plásticas ao longo do ano, mas às vezes não consegue fazer. Mas aí chega o verão, praia e piscina. E tem como, Vá, fazer cirurgia plástica no verão? Eu Você sabe? acho que eu vou responder isso no Manhã da Piedade. Então tá bom. A gente vai receber um cirurgião plástico que vai falar sobre isso, os cuidados aí para quem quer fazer cirurgia plástica nesta época do ano, né, gente? E tem que ter cuidado, independente se é verão ou não, ele vai dar aí algumas dicas pra gente. E Vá, agora o melhor assunto do dia. O melhor assunto do dia, gente. Só queria dizer que viemos de verde, estou de verde, Ana está de verde, porque é um assunto que gostamos, admiramos e estamos aprendendo cada dia mais. Exatamente. Minha mãe tá assistindo aí agora, ela vai saber que eu sou assim, a doida da planta, mãe de planta. Hoje a gente vai falar dos cuidados com a planta, com plantas assim em geral. Você aí que mora em casa, em apartamento, você sabe qual o melhor tipo de planta para você cuidar aí na sua casa? Precisa de sol, de muita água. A gente vai receber uma especialista para conversar aqui com a gente um pouquinho sobre isso. Como a Vanessa entende do assunto também, eu acho assim que vocês não podem perder, viu? Gente, eu entendo mais ou menos, tá? Mas eu já adianto aqui que a Rai, que é a nossa entrevistada, que é minha consultora, toda dúvida que eu tenho, Rai, essa mambaia tá morrendo. Aí ela vai e me dá uma dica. E a gente trouxe ela para o Manhã da Piedade para dar dicas para você de casa também. Ou seja, tá imperdível o programa de hoje, né, Ana? Exatamente, vai. Então, assim, tem que ficar ligadinho aí, 10 horas da manhã, com a Vá. Ela tá cobrindo as férias da Moninha, para quem tá chegando agora. Então, assim, gente, só coisa boa no Manhã da Piedade de hoje. Maravilhoso, Anitta. Muito obrigada. Nos Obrigada, vemos daqui a Vá. pouquinho, Até daqui a então. pouco. Tchau, tchau, gente. Tchau. Ao longo do nosso programa, com certeza, você deve ter reparado aí na sua tela um símbolo que fica nesse cantinho aqui. Esse símbolo ele é um convite para você conhecer mais e poder ajudar a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E é muito simples, gente. Basta você abrir a câmera do seu celular e apontá-la para esse símbolo. Automaticamente você vai ser redirecionado à página desse projeto tão bonito e que tem ajudado tantas famílias, tantas pessoas aqui na nossa arquidiocese. Hoje a gente vai conhecer o trabalho da arquidiocese aqui de BH no apoio às vítimas de violência doméstica. A pandemia proporcionou exemplos de superação. Deu a oportunidade de auxiliar o próximo. A Arquidiocese de BH entendeu essa necessidade e criou a ação Solidariedade em Rede. Esta iniciativa surgiu com o contexto da pandemia, né? Em que houve uma mudança, né, na vida das pessoas, o desemprego, incerteza, né, do futuro e um empobrecimento também, né, de muitas pessoas que ficaram sem renda. Diante disso, essa iniciativa foi uma posição da Igreja na sua missão evangelizadora, que não se restringe ao aspecto da oração, mas também da ação. Então, de se organizar, mobilizar, criando uma articulação de solidariedade em rede de todas as paróquias da Arquidiocese para serem pontos de acolhida, assistência e solidariedade a pessoas que passam por dificuldades. O projeto Providência acompanha 600 famílias em vulnerabilidade. Com o tempo, foi evidenciada a necessidade de olhar para outro fator gerado com a pandemia, a violência doméstica. A partir da entrega das cestas básicas, sobretudo no projeto Providência, que é ligado ao Vicariato e à Providence, nós percebemos um aumento do número de violência contra mulheres e contra criança e adolescente. Então, diante desse fenômeno, nós vimos que as famílias estavam nos procurando muito mais do que para buscar um alimento, e sim para buscar um socorro, né? Porque na maioria os CRAS e CREAS estão fechados. Então, o projeto Providência tem sido um solo seguro de socorro para essas famílias. Dados do Disque 100 apontam que entre março e junho houve aumento de 59% nas denúncias de maus tratos contra idosos, se comparado com o mesmo período do ano passado. Minas Gerais é o segundo estado com mais registros. O feminicídio durante a pandemia também chama a atenção.
A cada 9 horas, uma mulher morreu no país. Nós vivemos numa sociedade onde a cultura da violência faz parte por séculos. Nós precisamos de romper. É importante que na família haja diálogo, que a gente aprenda a conviver de uma forma diferente. Muitas vezes nas relações violentas há afeto, mas nós podemos, demonstrar esse afeto de uma forma diferente, que é através do diálogo. Então há muitas relações patológicas, então a gente precisa de olhar de fora para essa realidade e tentar fazer diferente, possibilitando um diálogo, uma conversa. As paróquias foram instruídas a orientar e estimular denúncias, não só por quem sofre a violência, mas por todos que tenham conhecimento dela. Basta ligar para o Disque 100 ou enviar o WhatsApp para 31 99656 5008. O Bom Dia de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente tem um encontro marcado às 8 da manhã. Eu tô aqui para te desejar muita luz e muitas bênçãos para o seu dia. Que o Divino Espírito Santo esteja com você ao longo desta quarta-feira, zelando pelo seu bem. E a gente se encontra, mas hoje, 10 horas da manhã, eu tô no Manhã da Piedade, viu? Eu te espero. Beijo grande, fica com Deus e até lá, tchau!